A palavra Apocalipse na linguagem da cultura pop moderna parece assustadora. Na verdade, este é o nome do último livro da Bíblia. Que mistérios contém este livro, cujo título se traduz do grego como Revelação? O aparecimento do livro do Apocalipse foi precedido por uma série de eventos importantes. O primeiro deles, naturalmente, foi a formação da igreja na festa de Pentecostes em Jerusalém, descrita no 2º capítulo dos Atos dos Apóstolos, que, como a morte e ressurreição de Jesus Cristo na festa da Páscoa, tinha um profundo significado simbólico e uma ligação com os acontecimentos dos tempos do Antigo Testamento. O 50º dia após a ressurreição de Jesus cai em uma data muito importante no calendário levítico. Naquele dia, 1400 a.C., Deus fez uma aliança com Israel no Sinai. Essa nova aliança com Israel era o cumprimento da profecia de Jeremias. No dia de Pentecostes, havia muitos peregrinos no templo de terras distantes. Eram descendentes de judeus que não voltaram do cativeiro babilônico. Para eles, foi um momento de unidade com suas raízes históricas. Muitos deles não falavam mais hebraico, não entendiam as sagradas escrituras no original e, portanto, precisavam de tradução. Todos os discípulos estavam na casa de Deus na festa. Todo o povo esperou impacientemente que as portas do santuário se abrissem e uma procissão solene de sacerdotes saísse, trazendo um grande rolo da Torá do templo. Seria aberto no livro de Êxodo, capítulo 19, e seria lido sobre as grandes obras de Deus. Leriam sobre como o povo esteve no Monte Sinai, sobre como o Senhor, com sua própria voz, pronunciou os 10 mandamentos em voz alta para todo o povo. E naquele momento, como o Senhor desceu ao Monte Sinai com trovões, relâmpagos e chamas de fogo, nesse momento o Espírito Santo desce sobre o monte do templo, e línguas de fogo repousam sobre os apóstolos. Neste momento, os apóstolos explicam a todos os judeus que vieram de diferentes países em suas línguas as grandes verdades de Deus. E 3.000 pessoas se arrependem e fazem uma nova aliança através do batismo nas águas, aceitando o sacrifício de Jesus Cristo. Se você olhar para o que está registrado nos evangelhos, no início, durante a vida de Jesus, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, você verá que a mensagem cristã era muito popular. De fato, quando Jesus veio, se você ler os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e até João, verá que Jesus era muito popular. Ele era seguido por multidões de pessoas. Ele as liderou e as pessoas realmente gostavam de sua mensagem. E depois da crucifixão de Jesus, os judeus foram os primeiros que foram alcançados pela mensagem. Naturalmente, os judeus que entendiam algo sobre Jesus trabalhavam com outros judeus. Eles compartilhavam esse entendimento especial com outros judeus. E embora fosse um longo processo, no início havia muitos judeus. Se você ler o livro de Atos, que nos conta a história do cristianismo primitivo, no início havia milhares de judeus em Jerusalém. Temos mais um número. Por exemplo, Pedro preparou algo como um relatório missionário e fala sobre miríades de judeus que aceitaram Jesus. O que isso significa? Miríades são 10.000. Eles dizem que várias miríades, ou seja, pelo menos 20 a 30 mil judeus de Jerusalém se tornaram cristãos. O que significa a maioria deles? Um dos problemas do cristianismo moderno é a identificação da aliança instituída por Deus no Sinai com Israel,
chamada de Antigo Testamento, composto pelos livros do Antigo Testamento. Relacionado a isso, está uma compreensão distorcida da natureza da Aliança do Sinai, como algo completamente oposto e estranho ao Novo Testamento. Na realidade, o conflito não era entre o Antigo e o Novo Testamento e seus livros, mas entre Jesus e os saduceus e fariseus, sobre a interpretação das Escrituras. Compreender a natureza do Antigo Testamento e a pessoa do Messias, bem como o status da tradição dos anciãos, ou, como dizem no judaísmo, a Torá oral. Tanto Jesus quanto os apóstolos estabeleceram uma conexão e continuidade tão profundas entre o Antigo e o Novo Testamento que é preciso falar de uma aliança renovada. Ao mesmo tempo, a fonte principal e infalível de sua pregação eram precisamente os livros do Antigo Testamento, que nos livros do Novo Testamento são simplesmente chamados de Escritura. Isso explica por que, nos primeiros 2 séculos, centenas de milhares de judeus em todo o Império Romano aceitaram Jesus como o Filho de Deus, o Messias e Salvador. Outro evento importante, no contexto do qual o livro do Apocalipse apareceu, foi a Primeira Guerra Judaica contra a ocupação romana, ou melhor, seu resultado. Tudo começou em 1966, com a revolta do radical Partido Zelote Judeu. Uma tentativa dos romanos de suprimi-la com a ajuda de uma única legião síria provocou uma revolta em todo o país. Em resposta, o imperador Nero enviou um exército de 60.000 homens liderado por Vespasiano. Sua campanha militar de 3 anos terminou com a destruição do exército judeu, a morte de 1/3 da população de Judá, a captura de Jerusalém e a destruição do templo, no ano 70. 40 anos antes dos trágicos acontecimentos da Primeira Guerra Judaica, Jesus já havia avisado seus seguidores de que isso estava prestes a acontecer. Em Mateus capítulo 24, falando do templo, que era uma das maravilhas do mundo, Jesus advertiu que não ficaria pedra sobre pedra, que tudo seria destruído. Em Lucas capítulo 21, Jesus disse a seus discípulos que, quando vissem Jerusalém cercada por exércitos, deveriam fugir imediatamente para as montanhas. E foi exatamente isso que aconteceu. No ano 66, os zelotes se revoltaram contra os romanos. Eles esperavam alcançar o mesmo sucesso que os macabeus haviam alcançado, ao derrotar os helenistas. Mas isso não aconteceu. Depois de um cerco de 3 anos, a cidade estava condenada. E o historiador judeu-romano Flávio Joséfo, que foi testemunha ocular desses eventos, relata que o cerco de Jerusalém pelas tropas de Tito começou 3 dias antes da Páscoa judaica, na primavera do 70º ano, de modo que a cidade estava superlotada de peregrinos. Tito, desejando evitar derramamento de sangue em massa, permitiu que todos aqueles que desejassem deixar a cidade pudessem se render. Mas os zelotes e aqueles que os apoiavam trancaram os portões e não deixaram ninguém sair, esperando a intervenção milagrosa de Deus e a vitória sobre os romanos. De todos os grupos religiosos que se viram encurralados na Jerusalém sitiada, 2 grupos estavam muito conscientes da desesperança da situação. Os cristãos, conhecendo o ensinamento de Jesus, saíram da cidade na primeira oportunidade e foram para a cidade de Peila, na Transjordânia. Os fariseus inventaram um movimento fora do padrão. Seu líder, Rabi Yohanan ben Zakkai, ordenou que se envolvessem em roupas fúnebres e rolassem pela parede como se estivessem mortos. Quando Rabi Yohanan ben Zakkai tirou suas vestes fúnebres, foi imediatamente apreendido por soldados romanos e levado perante o general Vespasiano. "Vivat Imperator!" exclamou Rabi Yohanan ao ver Vespasiano, ao que ele imediatamente ordenou que o velho estúpido fosse colocado sob custódia. No entanto, depois de um tempo, ocorreu um golpe e o imperador Nero foi morto. Vespasiano foi proclamado o próximo imperador. E imediatamente,
Vespasiano lembrou-se do rabino Joana ben Zakkai, chamando-o e perguntou: Bem, velho, você profetizou que eu seria imperador. Então, agora me tornei um. Peça o que quiser. Não toque em meus alunos e nos dê um lugar onde possamos estudar a Torá. Assim, por decreto do imperador Vespasiano, a cidade de Yavne, na costa do Mediterrâneo, foi alocada onde Joana ben Zakkai e seus alunos estudaram a Torá. A própria Jerusalém, após um cerco de 3 meses, fome e conflitos internos dos rebeldes, caiu. Seus remanescentes, barricados no templo, seguraram firmemente a defesa, mas os arrietes abriam buracos nos muros. Apesar da ordem de Tito, os soldados romanos, brutalizados pelo fanatismo dos judeus, matavam a todos e, em seguida, saquearam, queimaram e destruíram o templo, deitando tudo até ao chão. Assim, no mesmo mês e dia em que Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão, ou seja, no 9º dia do mês hebraico de Avê, o segundo templo também pereceu. A destruição do templo terreno levou ao fato de que o movimento religioso judaico, ligando sua identidade religiosa e nacional ao templo, como os saduceus e os zelotes, gradualmente desapareceram da história. Os únicos que conseguiram sobreviver foram os fariseus que se estabeleceram na cidade de Yavne. Esta cidade tornou-se o novo centro espiritual e nacional dos judeus, onde o sinédrio restaurado se reunia, o calendário foi estabelecido, o início de um novo mês, e feriados foi proclamado. O centro para a interpretação das Sagradas Escrituras funcionou, e os fundamentos da doutrina foram determinados. Foi o farisaísmo que mudou o foco da vida religiosa do templo, sacrifícios e sacerdotes para a Torá, sinagogas e rabinos, que se tornou o carro-chefe de uma nova etapa na vida dos judeus, na ausência de um templo. Após a destruição do segundo templo no 70º ano da Nova Era, quando começou a perseguição aos judeus, no início do segundo século da Era Comum, começou uma espécie de guerra judaica. É chamada de a Segunda Revolta Judaica. Foi uma rebelião dos judeus, no ano 132, contra o imperador Adriano. Nessa revolta, quando os sábios judeus foram mortos, foi decidido escrever os comentários que estavam nessas escolas judaicas de sábios. Cada sábio tinha sua própria escola e seus próprios seguidores. Então eles começaram a escrevê-lo. Antes disso não era permitido escrever os ditos dos sábios, ou seja, a prática era a transmissão oral. Foi quando surgiu a ideia de que no Monte Sinai Moisés recebeu 2 Torás, a Torá escrita e a Torá oral. A Torá Shab-Nektav, que é a escrita, e a Torá Shabe-Orait. Decidiu-se escrever essa tradição oral. Chamava-se Mishnah, que significa segunda. A Gemara é um comentário sobre a Mishnah. Mishnah em hebraico e a Gemara é em aramaico. Em suma, é o Talmud. 63 tratados. Além disso, existem 2 escolas diferentes que escreveram o Talmud. Uma dessas escolas estava localizada em Tiver, e durante os séculos 3, 4 e 5, o Talmud de Jerusalém foi compilado ou composto, apesar do fato de ter sido escrito em Tiver. E a outra escola estava na Babilônia, e o mais difundido foi o Talmud babilônico, que foi concluído no século 4 depois de Cristo. Quase simultaneamente com a formação da tradição oral judaica codificada, processos semelhantes começaram a ocorrer na Igreja cristã. A partir de meados do 1º século, os discípulos de Jesus começaram a escrever a história de sua vida, a expor seus ensinamentos. Os apóstolos também escreveram cartas para comunidades cristãs que se formaram. E assim a tradição apostólica foi formada, e os 4 evangelhos apareceram: Mateus, Marcos, Lucas e João, bem como os Atos e as Epístolas dos Apóstolos. Esses escritos de fato são um desenvolvimento das ideias expressas nos livros do Antigo Testamento. À luz dos eventos da vida,
morte e ressurreição de Jesus Cristo, que seus autores testemunharam. Os Evangelhos, juntamente com a Bíblia hebraica, tornaram-se o cânon da Bíblia cristã. Este cânon termina com o livro Apocalipse de João, que é simbólico, uma vez que este livro é uma costura habilidosa de todos os livros bíblicos anteriores. O livro do Apocalipse contém um grande número de citações diretas da Bíblia hebraica e muitas alusões. Como os antigos profetas e o próprio Moisés, João, primeiro ouve a voz de Deus e depois vê a realidade celestial e interage com ela. Ouvindo a voz de Deus falando com ele, João imediatamente voltou o olhar para o céu e viu ali 7 castiçais de ouro, e no meio deles, Jesus vestido com vestes sacerdotais. Para João, um judeu que cresceu na Galileia e visitou o templo em Jerusalém mais de uma vez, todas essas imagens eram dolorosamente familiares. Dói, porque não havia templo há mais de 20 anos. Dolorosamente, porque a lâmpada dourada da Menorá foi vista pela última vez em Roma, quando as legiões de Tito a carregaram como troféu pela cidade. Mas agora João vê a lâmpada do templo no céu. Ao contrário da visão popular hoje, de que os apóstolos e os primeiros cristãos estavam em oposição a todas as coisas relacionadas ao templo, o livro dos Atos dos Apóstolos pinta um quadro diferente. Embora as reuniões familiares tenham se tornado a marca registrada da vida da igreja, o templo continuou sendo seu principal centro espiritual e missionário. Esses cristãos se reuniam diariamente no Pórtico de Salomão, ouvindo os sermões dos apóstolos, compartilhando suas experiências espirituais e ganhando novos seguidores. Além do Apocalipse, onde o tema do templo conecta todas as visões, essa atitude é claramente expressa na Epístola aos Hebreus, a partir da natureza divino-humana de Jesus Cristo. Esta epístola é inteiramente dedicada à interpretação do simbolismo e continuidade dos sacrifícios do Antigo Testamento, ritos, as funções dos sacerdotes no santuário terrestre e o ministério do Novo Testamento de Cristo, como o Cordeiro sacrificial na terra e como sacerdote no santuário celestial. A diferença entre a nova aliança mundial é melhor descrita na Epístola aos Hebreus, onde diz que a nova aliança é baseada no melhor sacrifício, o sacrifício de Jesus Cristo. Porque o sangue de touros e bodes não poderia redimir as pessoas de sua culpa, de seu pecado. Costuma-se dizer que as leis cerimoniais e sacrificiais foram abolidas, mas acredito que essa afirmação está completamente errada. Por quê? Porque este princípio universal, que está estabelecido nas leis sobre sacrifícios, ainda é aplicável hoje. Qual é o princípio? O princípio é muito simples. Se pequei, se cometi um pecado, então devo oferecer um sacrifício. E este princípio é: a pena pelo pecado é a morte. Ou seja, se eu cometi um pecado, alguém deve morrer pelo meu pecado. No Antigo Testamento, era a morte de um animal. Mas como dizem Hebreus, a morte de animais não pode realmente nos redimir do pecado. Então hoje o mesmo princípio funciona na minha vida. Isto é, se eu cometi um pecado, devo ir a Jesus Cristo. Eu devo colocar meu pecado sobre ele, confessar a ele, para que este pecado seja tirado de mim. E então o sacrifício de Jesus Cristo será imputado a meu favor e eu estarei livre do meu pecado. A destruição do templo foi o catalisador para o desenvolvimento de 2 caminhos. O caminho percorrido pelos fariseus, sob a liderança de Yohanan ben Zakkai, é o caminho em que o ritual do templo foi substituído por uma tradição litúrgica temporária que dura até que o templo seja reconstruído com todos os seus rituais, cujo cumprimento faz parte dos 613 mandamentos da Torá. Foi muito difícil para os rabis do período rabínico entender a razão para a destruição do Segundo Templo, que aconteceu nos anos 70. Foi muito difícil de entender, porque naquela época a tradição rabínica já havia sido estabelecida. Havia muitas escolas religiosas em todo o país, e as pessoas em todos os lugares observavam os princípios básicos da Torá, e, portanto,
Acredita-se que era uma punição pelo pecado do Hinã, sem um ódio bem fundamentado dentro do povo judeu, pela inimizade sem causa entre os israelitas. Em particular, as divergências entre os fariseus e os sicários ou zelotes eram especialmente agudas. Enfatizo, não entre os fariseus e os saduceus, mas entre os fariseus e os sicários. Os sicários acreditavam que era necessário se rebelar contra Roma, e os fariseus acreditavam que não era necessário fazer isso. Esse conflito interno entre as partes, de acordo com a maioria das tradições, levou à destruição do Segundo Templo. Graças aos ensinamentos de Paulo e João, os cristãos tiveram que entender a destruição do templo de maneira diferente. De acordo com Hebreus, o templo era o fundamento da antiga aliança, e sua destruição não foi o resultado da vingança de Deus sobre o povo judeu, mas significou o fim da antiga aliança. No livro do Apocalipse, João vê diretamente o templo celestial, no modelo do qual o santuário do Antigo Testamento foi construído. Após sua morte, durante o reinado de Vespasiano e seu filho, Tito teve um tempo relativamente calmo, mas em 81, Domiciano tornou-se imperador. Desejando restaurar a religião romana tradicional destruída, tomando o título Dominus Deus, isto é, Senhor e Deus, Domiciano iniciou uma perseguição em massa de filósofos, judeus e cristãos. Por volta do ano 90, o único apóstolo vivo, o idoso João, que servia nas igrejas da Ásia Menor, foi exilado em Patmos, o que equivalia à morte para todos. O próprio João e mais ainda a igreja estavam confusos. O que estava acontecendo? O que seria da igreja? Jesus ainda se lembrava de sua igreja? O que ele faria? A resposta para essas perguntas foi o Apocalipse, que em grego significa abertura, revelação, fenômeno. Em grande parte, graças a Hollywood, as pessoas associam o Apocalipse a cataclismas e catástrofes. Mesmo no ambiente cristão, as pessoas associam o juízo final e o fim do mundo ao Apocalipse. Na verdade, o livro do Apocalipse é uma epístola às 7 igrejas na Ásia Menor, que Jesus dá por meio de João, e na qual ele informa ao mundo os eventos que em breve acontecerão. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos o que estava para acontecer em breve. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Deus a tornou conhecida, enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João, que testificou em todas as coisas que viu, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia, e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. Graça e paz a vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. A Epístola às 7 igrejas nos ajuda a entender o resto do livro do Apocalipse. Eles começam já no primeiro capítulo. João, na ilha de Patmos, descreve como ele teve uma visão de Jesus. Ele ouviu uma voz soando como uma trombeta atrás dele. Ele se virou e viu a imagem de Jesus. A glória de Jesus é descrita aqui de uma forma interessante, muito semelhante à descrição das introduções de Daniel, capítulo 10. Uma imagem muito interessante, uma imagem simbólica de Jesus. Nos evangelhos, é descrito de uma maneira diferente. Aqui, é descrito principalmente em glória. No versículo 20, é dito que o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e os 7 castiçais de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Aqui é dito que estes são símbolos que significam outra coisa. Isso nos diz que muito do que é mencionado na Epístola às 7 igrejas é simbólico.
No verso 19, Jesus diz a João: Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de vir depois destas. Ele teve que descrever o que aconteceu na aparição de Jesus, o que ele realmente fez no primeiro capítulo. E é o que é descrito nos capítulos 2 e 3 da Epístola às 7 igrejas. Quando chegamos ao capítulo 4, ele fala apenas do futuro. Ele olhou para o futuro, para o céu, e viu uma porta aberta, e uma voz disse: Suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Apocalipse 4:1. Muitas pessoas começaram a compartilhar os acontecimentos do livro do Apocalipse a partir de sua própria vida. Mas isso é subjetivo. Quando João estava na ilha de Patmos, Deus ordenou que ele escrevesse o que via, o que estava acontecendo naquele momento e o que aconteceria depois. Até as palavras do versículo 19 é fundamental saber que se relacionam com a vida. Na época do exílio de João, a partir daí é necessário levar em conta que os eventos descritos ocorrerão ao longo da história da humanidade, até a segunda vinda de Cristo. Essa abordagem de interpretação do livro do Apocalipse é chamada historicismo. Os estudiosos da Bíblia distinguem 4 abordagens principais para a interpretação do livro do Apocalipse, que existem atualmente. A abordagem historicista considera a profecia do livro do Apocalipse como uma cronologia de eventos históricos, desde o tempo dos apóstolos até o estabelecimento do reino de Deus na Terra. A abordagem preterista afirma que tudo basicamente se tornou realidade no passado, no tempo dos apóstolos. A abordagem futurista afirma que a maioria das profecias ainda será cumprida no futuro, pouco antes da segunda vinda de Cristo. E, finalmente, a abordagem idealista usa a revelação como um símbolo, uma descrição da luta entre o bem e o mal, que observamos em qualquer fase da história. A mais antiga delas, e que me parece a mais adequada para interpretar a Bíblia, é a abordagem histórica. O livro de Apocalipse, especialmente o capítulo 12, também atesta isso, porque começa com uma descrição dos tempos de Israel, o nascimento de Jesus. Diz que a mulher deu à luz um filho, que foi claramente Jesus. Se você considerar o simbolismo deste capítulo, também fala sobre a semente da mulher, ou seja, os descendentes dos filhos de Deus, que no final são chamados de remanescente, antes da vinda de Cristo. Estudiosos do livro mencionam 7 igrejas e 7 epístolas para essas igrejas. Elas são diferentes de qualquer outra mensagem no Novo Testamento. Este é um ponto muito importante. Nós as chamamos de epístolas, mas outras epístolas no Novo Testamento foram escritas por Paulo, o apóstolo João, Pedro, mas essas epístolas aqui são do próprio Jesus. O início de cada epístola é bastante interessante, porque geralmente a epístola no Novo Testamento tem um certo padrão. A pessoa que escreve a epístola se apresenta e menciona o destinatário. Aqui na descrição do remetente é usada linguagem simbólica. Símbolos apocalípticos são usados. Isso distingue essas epístolas das demais no Novo Testamento. A própria forma de tratamento diz isso. Dilogia em grego refere-se a isso. Muitos comentaristas observam previsões proféticas especiais. O segundo e o terceiro capítulos do livro do Apocalipse com a epístola às 7 igrejas são de grande interesse para os estudiosos. Para os teólogos, esse interesse é descobrir quais passagens da Escritura João cita direta ou indiretamente, e o que ele quer dizer com isso. Os historiadores da igreja enfrentam outra questão. Se essas 7 igrejas existiam, e se as circunstâncias descritas nas epístolas correspondem ao estado real das coisas na época das epístolas. E uma questão ainda mais interessante está na interseção teologia e história. Estaria falando apenas sobre o estado espiritual dessas igrejas no tempo dele? Ou as 7 igrejas é um símbolo de algo maior? Se você ler a visão e interpretar o livro de Apocalipse à luz do livro de Daniel, porque o livro de Apocalipse se refere ao livro de Daniel com muita frequência. De fato, se o livro de Apocalipse começa com bem-aventurança, bem-aventurado ele é, então o livro de Daniel termina com bem-aventurança,
Bem-aventurado aquele que espera, e assim por diante. Há muitas citações do profeta Daniel em Apocalipse. Se levarmos em conta o fato de que o livro de Apocalipse deva ser entendido em conjunto com o livro de Daniel, teremos uma pista para entendermos a profecia das 7 igrejas. Lendo o livro de Daniel, você verá profecias que se referem à evolução do tempo, eventos do começo ao fim, período após período, dos dias de Daniel até o fim dos tempos. Assim como no livro de Apocalipse temos muitas profecias que falam sobre eventos que levam ao fim dos tempos. Se você pegar as 7 igrejas, então o número 7 já é simbólico. Significa completude, é um número simbólico muito especial. Deve-se entender que no livro de Apocalipse praticamente não há uso de linguagem literal. São usados símbolos, são usadas imagens, cujo significado é revelado imediatamente no texto. Algumas imagens são alusivas, pois são tiradas do Antigo Testamento. No caso das 7 lâmpadas, o simbolismo é dado imediatamente. Simbolizam as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O número 7 é simbólico e é encontrado no livro do Apocalipse constantemente. 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus, 7 selos, 7 trombetas. Quando falamos especialmente sobre selos e trombetas, vemos que essas imagens estão associadas a eventos históricos, se assim for. Então as 7 igrejas também devem ser associadas não com as cidades literais do primeiro século na Ásia Menor, mas com alguns períodos históricos. Se considerarmos a localização geográfica de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, estão localizadas ao longo do caminho romano, ao longo do qual essas 7 epístolas foram entregues. Todo o livro do Apocalipse foi distribuído em pelo menos todas essas igrejas da Ásia Menor. No primeiro século, eles foram endereçados a essas igrejas, embora, na verdade, todo o livro seja endereçado a elas, porque são mencionadas nos capítulos 1 e 22. Além disso, essas epístolas são apresentadas nos capítulos 2 e 3. Isso significa que, seguindo por este caminho, ao longo do qual estas cidades estão localizadas, você não está apenas a percorrer só o primeiro século visitando essas 7 igrejas históricas, mas você também está viajando pela história da igreja desde o tempo de João até os dias atuais e o tempo da segunda vinda de Jesus. Essas 7 epístolas podem ser descritas como um vale, um desvio do período da igreja de Éfeso. Então, a igreja é perseguida, além disso, compromete sua fé, e no desvio mais longo é mencionado Jezabel, que seduz o povo de Deus, engana e ensina a comer coisas sacrificadas aos ídolos. A epístola mais longa é a enviada à cidade de Tiatira, e essa era a cidade menos importante entre as 7. Éfeso era mais importante, e muitas outras cidades eram mais importantes do que essas 7. Embora Éfeso fosse uma das mais importantes nesta área, havia outras cidades de grande importância para a igreja cristã, como Mileto, a região da Galácia. Mas essas epístolas foram dirigidas a essas 7 igrejas como um símbolo do povo de Deus em diferentes épocas. De onde hoje obtemos informações sobre a história do cristianismo primitivo? Existem 2 fontes para essas informações: escavações arqueológicas e fontes escritas. Falando de arqueologia, podemos dizer que, até o momento, um número bastante grande de basílicas de estilo bizantino dos séculos IV, V e VI foi escavado, e são reconhecíveis pela presença de símbolos característicos do cristianismo. Mas se falamos do primeiro século, então não há símbolos ou formas arquitetônicas características do século IV. Ainda que algumas igrejas tivessem suas próprias instalações, hoje é quase impossível reconhecê-las. Quanto às primeiras fontes escritas sobre as 7 igrejas, o livro do Apocalipse não está escrito nas obras dos pais da igreja. Éfeso e Laodiceia aparecem em Atos dos Apóstolos e nas epístolas apostólicas. Mas quando falamos de Pérgamo, Tiatira e Sardes, essas cidades são mencionadas
apenas no livro do Apocalipse. Esta é uma prova adicional de que Jesus escolhe essas cidades para fins puramente simbólicos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Aqui no segundo versículo do capítulo 2, fala daqueles que se chamam apóstolos, e eles não são. Isso é interessante, porque na era apostólica haviam apóstolos, mas depois desse período não havia mais pessoas que se chamavam apóstolos. A epístola a Éfeso é dirigida diretamente à era apostólica e também se refere àqueles que deixaram o primeiro amor. A estrela brilhante do período helenístico após a morte de Alexandre, um de seus generais, chamado Lisímaco, governou a cidade de Éfeso e construiu a maioria dos belos edifícios. Quase todos os edifícios que vemos hoje aqui são o resultado da prosperidade do Império Romano. Os templos, as fontes, o belo local da sede da reunião do Conselho Conjunto, a grande ágora estatal, chamado a Grande Ágora, o belo centro comercial e, claro, a Biblioteca Celsus. E um dos maiores teatros do mundo, com 24 mil lugares, o Teatro de Éfeso. Atualmente, esta cidade é considerada a estrela brilhante da arqueologia na Turquia, bem como uma das mais antigas escavados na Turquia. Desde 1895, os austríacos fazem isso até os dias de hoje. Os arqueólogos turcos também continuam trabalhando. João foi expulso de Éfeso para Patmos. Ele ficou lá por cerca de 19 meses. Ele era considerado uma ameaça potencial ao Império Romano. Pérgamo foi a capital da Ásia Menor no Império Romano. Mas porque Éfeso estava em melhor localização, na costa do mar, e tinha um bom porto os séculos I e II. A maior parte dos imperadores romanos vinham para Éfeso. Marco Antônio e Cleópatra. Adriano esteve lá 2 vezes, Trajano e até Júlio César. Era considerada a 3ª maior cidade do Império. A primeira era Roma, com uma população de 1 milhão de pessoas. A segunda era Alexandria, com 400 mil habitantes. E Éfeso, a terceira, com uma população de 200 mil habitantes. Além do apelo de Jesus a igrejas específicas que são simbólicas, o nome e a história das cidades também é uma ilustração das principais características dos períodos históricos relevantes da história da Igreja. Primeiro, devemos considerar a importância do peso de Éfeso como capital da Ásia Menor no primeiro século. Segundo, como sendo a terceira em importância, depois de Jerusalém e Antioquia, que foram centros da propagação do cristianismo. A despeito de que o período da Igreja primitiva ter passado por muitas dificuldades, foi um exemplo de sucesso e crescimento rápido. Esse período da Igreja Apostólica no Apocalipse de João é simbolicamente representado por Éfeso. A Epístola de Paulo aos Efésios, por outro lado, complementa perfeitamente esse quadro da força moral e do sucesso espiritual do cristianismo primitivo. A principal fonte de informação sobre esse período é, obviamente, o livro dos Atos dos Apóstolos, juntamente com as Epístolas dos Apóstolos e, especialmente, o apóstolo Paulo.